A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical online, falando ainda sobre o mundo de trevas, ser luz no mundo de trevas, vida espiritual autêntica em um mundo de trevas. Em ter essa vida espiritual autêntica. Eu acho até que vocês devem estar cansados de ouvir eu falar sobre isso, né, nos últimos tempos. Mas é porque a nossa vida espiritual, ela tem que se caracterizar pela autenticidade no servir a Deus. Essa autenticidade no servir a Deus é fundamental para que nós possamos estar entendendo o que Deus tem para a nossa vida e o que nós devemos fazer, como nos posicionar, o que cabe a nós, de fato, em tudo isso relacionado a uma vida espiritual. Nós estamos falando, nesses últimos 3 domingos, sobre o fruto do Espírito. As características que envolvem os 9 elementos do fruto do Espírito e o que eles têm a ver conosco. E hoje nós vamos falar sobre os últimos 3 elementos e o que eles têm a ver com a gente. De que maneira nós podemos externar eles aonde estivermos. De que maneira nós podemos estar conduzindo esta questão do fruto do Espírito na nossa vida e através da nossa vida. Vamos lá então? Deus te abençoe. Vida espiritual autêntica em um mundo de trevas. Os primeiros 3 elementos que caracterizam o fruto do Espírito têm a ver conosco como indivíduos. E nós vimos isso então no domingo retrasado, que é amor, alegria e paz. Domingo passado, nós vimos o segundo grupo de elementos que caracterizam o fruto do Espírito, que tem a ver com o nosso relacionamento com as outras pessoas, como nós nos relacionamos com as outras pessoas, que tem a ver com paciência, bondade e amabilidade. E hoje iremos ver os últimos 3 elementos que caracterizam o fruto do Espírito. Eles são de fato um guia geral de conduta para a pessoa espiritual. Vamos ver então? Vamos dar uma olhada aqui nesta árvore. Então nós falamos no primeiro domingo de amor, alegria e paz, no segundo domingo, então, de paciência, bondade e amabilidade. E hoje nós vamos falar sobre, então, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Estes 3 elementos que nós vamos ver hoje, eles são um guia geral para a conduta da pessoa espiritual. Meu irmão, minha irmã, quero chamar a sua atenção no sentido de que você deve prestar atenção, porque estes 3 elementos, eles devem estar muito evidentes na sua vida. As pessoas devem te conhecer por estes 9 elementos que compõem o fruto do Espírito. Mas estes 3 elementos, as pessoas têm que ver isso em vocês de manhã até de noite. Começando pelos da nossa casa, tá? Começando pelo nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos familiares, aí nossos amigos, aí nossos vizinhos, aí as pessoas que nos conhecem um pouquinho melhor, as pessoas que nos conhecem de vista e assim por diante em todos os lugares. Vamos lá então. Vamos ver a questão da fidelidade. Olha só as 9 características da espiritualidade novamente colocado aí para vocês. E vamos ver a fidelidade. Fidelidade tem a ver com confiabilidade, fiel, ser leal,
Esta qualidade se torna fundamental na pessoa confiável, ou seja, de alta fidelidade em todas as áreas da vida. Ser um servo, uma pessoa fiel. A palavra de Deus lá em Lucas 16, 10 a 12, diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Olha só, fidelidade, de alta fidelidade. Eu me lembro que, na minha infância, tinha alguns produtos que eles se caracterizavam por ser de alta fidelidade, não quebrava nunca. Alguns eletroeletrônicos, quando eu era criança, era aquelas televisão de válvula, né? E rádio, né? Não existia outra coisa. Mas se caracterizavam por ser de alta fidelidade. Até era propaganda que o fabricante fazia, né? Colorado RQ, né? Televisor de alta fidelidade, não quebra, né? Então, você comprava porque sabia que ia ter um produto por muito tempo, ele não ia quebrar. Ele era de alta fidelidade. E isso, na verdade, deve ser uma marca evidente na vida do crente. Evidente. Ser fiel a Deus, ser fiel à família, ser fiel no trabalho, ser fiel à igreja, ser fiel é uma característica de quem é guiado pelo Espírito de Deus. Ninguém pode ser espiritual sem ser fiel. Deus nos chama a sermos fiéis em tudo. Fiéis em tudo. Não é só numa característica, só num momento, só numa prática. Não, é ser fiel em tudo. Eu e você somos chamados a sermos fiéis em tudo. E aqui não quero destacar somente a questão de dízimos e ofertas, não. Eu quero destacar o ser integral, a pessoa. A pessoa. Você dizimar é consequência do que você é. Você ofertar é consequência do que você é. Você está investindo nas coisas do reino é característica daquilo que você é. Entende isso? Então isso vai muito além de qualquer coisa visível. Se você tem uma vida espiritual autêntica e que ela não depende de ninguém e nem de coisas e de absolutamente nada, além do seu relacionamento com Deus, você vai ser fiel em tudo. Em tudo. Mas aí nós temos a outra característica, o outro elemento que compõe este guia geral de conduta da pessoa espiritual, que é a mansidão. Esse termo indica moderação nas ações, requinte nas atitudes e ausência de precipitação, não ser rude. A mansidão se traduz em suavidade, meiguice, cortesia, consideração, ser e ter um espírito humilde e modesto. A mansidão se caracteriza nesse aspecto, totalmente. Vejamos o que a palavra diz. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A pessoa mansa, ela se rende à palavra de Deus. Esta característica também se demonstra no momento em que alguém precisa ser disciplinado. Veja só Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado,
vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Isso é uma característica, irmãos, de que se você vê alguém que está fazendo um negócio errado, um irmão seu da igreja, e você já aponta o dedo, você julga, você já condena, você já entrega ele para ser totalmente, não diria nem disciplinado, mas ser escorraçado. Esse é um papel que Deus espera dos seus filhos? Claro que não. E a palavra deixa claro, se alguém for surpreendido cometendo algum pecado, você que é espiritual, tem o dever, ele está dizendo, de restaurá-lo com mansidão. Com mansidão. E aí eu quero ressaltar para vocês o seguinte, isso não importa quem seja, se a pessoa é pastor, se a pessoa é líder, se a pessoa é um irmão, uma irmã que não tem cargo na igreja, isso não importa, isso é irrelevante. Todos estão caracterizados dentro desta palavra. E aqueles que são espirituais, porque Deus sabe quem são, e Deus espera que esses esteja restaurando esta pessoa. Outro texto que mostra que essa característica também se demonstra no momento em que as pessoas são disciplinadas. Veja só. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acaba em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigas, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Você consegue lembrar na sua vida homens e mulheres que em determinado momento, cristãos, talvez da igreja, que fizeram alguma coisa errada e, na verdade, ninguém se colocou nessa brecha para corrigir com mansidão, para levá-los ao conhecimento da verdade, para investir que eles possam voltar com sobriedade. Você parou para pensar? Eu às vezes paro para pensar nisso, meu irmão, minha irmã, sabe? Porque todas as pessoas merecem a chance. Eu não quero colocar aqui a segunda, terceira, quarta, quinta, não. Ela merece a chance. Ela merece a oportunidade. Ela merece receber a admoestação em amor. Ela merece receber palavras que a ajudem a sair do atoleiro que ela acabou de entrar. Ela merece que os irmãos e irmãs em Cristo estejam investindo na sua vida espiritual. Por isso é que eu falo tanto da espiritualidade autêntica em um mundo de trevas. Porque aquele que desenvolve uma espiritualidade autêntica em um mundo de trevas, ele não fica parado vendo as coisas acontecer, ou nem muitos dão até um passo atrás, ou outros se fazem de rogado, que nada está acontecendo. Estou falando com você para levá-la à reflexão. Levá-lo à reflexão da seriedade que é servir a Deus, da seriedade que é estar caminhando nos caminhos de Cristo Jesus,
da seriedade de ter uma vida espiritual autêntica neste mundo, neste mundão de trevas. Domínio próprio é o próximo, e o apóstolo Paulo, ele nos dá aqui uma palavra. Domínio próprio, esta é a habilidade de se controlar, de não responder aos impulsos da carne, ou seja, não responda, não revida. Quem tem domínio próprio não revida. As pessoas muitas vezes elas falam assim, está na ponta da língua, falou comigo de qualquer jeito, vai receber de qualquer jeito. Não, aquele que é espiritual não é assim. Aquele que é carnal, esse é assim mesmo. Agora, aquele que é espiritual, não é assim. Aquele que é espiritual, ele muitas vezes ele ouve muita coisa, é desacatado, é desonrado, as pessoas não dão a devida atenção à autoridade que Deus investiu nele, o desafiam todo o tempo, mas ele tem palavra sempre de mansidão, ele sempre tem um domínio próprio, ele sempre tem um autocontrole, porque ele tem essa qualidade fundamental do homem que tem uma vida espiritual autêntica, da mulher que tem uma vida espiritual autêntica. Então Paulo disse que quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Leia o texto, leia Atos 24 inteiro. Tira um tempinho para ler, para conhecer essa história, para conhecer por que aconteceu este fato aqui, por que Félix deu um basta, impediu que Paulo continuasse a falar. Isso é importante. Leia, leia. Outro texto, 2 Pedro 1, de 5 a 6. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, à perseverança, a piedade. A piedade. Olha que coisa linda. Que coisa linda quando você caminha demonstrando o autocontrole, o domínio próprio, essa característica tão linda do fruto do Espírito. A falta de espiritualidade tem destruído famílias inteiras. Pessoas têm perdido o emprego porque não têm autocontrole. Outros têm ido para a prisão. Brigas no trânsito, brigas em casa entre os cônjuges, brigas entre pais e filhos ainda contra os pais. A falta de desenvolver uma vida espiritual autêntica tem produzido uma sociedade completamente egocêntrica, sem amor ao próximo, sem amor a Deus. Para que esta característica seja desenvolvida em cada um de nós, precisamos nos render à palavra de Deus e ao Espírito Santo, pois só assim conseguiremos mudar o que precisa ser mudado em nós. Em Gálatas 5:6 não vai aparecer na tela, diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De modo nenhum. E às vezes, quando a gente fala em desejo da carne, muita gente lembra só do aspecto sexual. E não é disso que ele está falando. Ele está falando de tudo. De tudo o que a carne deseja. Da inclinação para o pecado. Sobre todos os aspectos. Do pensar, do sentir, do ver, das intenções,
e uma série de outros fatores que começam lá no íntimo da alma de cada um. E em Provérbios 25, 28, o texto diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, ou quem não tem domínio próprio. Quer dizer, vai ser invadido por quem quer que seja, vai ser um desastre, vai acontecer coisas muito ruins. É isso que ele está falando aqui. Quero salientar que quem precisa se render ao Espírito Santo é o ser humano. E quando isso acontece? O Espírito muda tudo que necessita ser mudado em nome de Jesus. Se Deus mostrou para você, meu irmão, minha irmã, que você não está sendo controlado pelo seu espírito e por isso não tem conseguido manifestar o fruto do Espírito em sua vida e através da sua vida, feche os olhos e ore ao Senhor. Peça a Ele que te dê condições de ser um servo cheio do Espírito, uma serva cheia do Espírito, a fim de poder glorificá-lo e dar bom testemunho perante a sociedade e em todos os lugares por onde você passar. Amém? Chegamos nesse momento, meu irmão, minha irmã, ao fim de mais esta aula. Falamos sobre as 9 características do fruto do Espírito. As 9 características que são produzidas na vida daquele que desenvolve uma vida espiritual autêntica. Amor, alegria, fidelidade, mansidão, paz, domínio próprio, bondade e amabilidade e paciência. Todas estas características, elas podem estar claras na sua vida, mas você precisa entender o que precisa ser feito. Porque uma vida espiritual autêntica vai muito além de uma vida nesta ou naquela igreja. Vai muito além de você estar frequentando cultos e reuniões de oração e abrindo o seu lar para fazer o culto, porque afinal de contas eu tenho que fazer um culto na minha casa, porque a minha casa vai ser abençoada. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Porque a casa não tem que ser abençoada. Quem tem que ser abençoado são as pessoas. As pessoas podem ser abençoadas. A igreja, ela não é abençoada, a estrutura física da igreja. Mas as pessoas que compõem a igreja, estas são abençoadas. Mas só podem ser verdadeiramente abençoadas se estiverem manifestando o fruto do Espírito na sua vida e através da sua vida. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos então para o culto, quando nós vamos poder louvar o Senhor, engrandecer o seu nome e estarmos ali firmes, participando de todo aquele momento, ainda online, mas, por isso, quero chamar você à fidelidade, porque ninguém está vendo você, ninguém está vendo você se você está indo ou se você não está indo. E aí é uma questão entre você e Deus. Mas eu quero te chamar à fidelidade. Dizer para você, não faça nada no horário do culto. Sente com a sua família, com as pessoas que estão aí na sua casa e assista ao culto. Louve ao Senhor com a gente, glorifique o seu nome, ore. Porque você estaria indo à igreja, se deslocando da sua casa para ir à igreja. Neste caso, você está dentro da sua casa, a palavra está entrando na sua casa por via do seu celular,
do seu computador, não importa, você está tendo o alimento espiritual que você necessita. Então, não se distraia com nada, não saia no horário do culto, fique e anime os seus familiares a estarem ali também. Conto com você, meu irmão e minha irmã, para daqui a pouquinho participarmos do culto de fé, esperança e amor, aonde nós vamos compartilhar da palavra de Deus, cantando e louvando ao Senhor, e depois da meditação na mensagem que irei trazer. Outra coisa, clique aí no joinha se você gostou. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreva-se. Clique ali em inscrever-se, você não precisa fazer mais nada. Tá? Simplesmente faça isso, para que a gente tenha também um termômetro exato de quantas pessoas estão nos acompanhando e o que está acontecendo, porque isso é importante para nós. Porque como nós não estamos te vendo, é só você que quando liga, então, o celular ou o computador, então nos vê. Então você clicando ali, você vai estar nos ajudando, nos animando também a continuarmos a fazendo o que está sendo feito. E a melhorar a cada dia para poder chegar até você com graça, com amor, com alegria, para a honra e glória do Senhor e para a sua edificação. Até já então, no culto de fé, esperança e amor. Deus te abençoe.